Boa noite a todos. Vamos agora para mais uma aula do nosso curso de Direito Penal. Vamos finalizar hoje o capítulo 35 do livro do Rogério Greco, de Parte Geral de Direito Penal, onde ele trata das penas. Bom, estava pendente o tratamento da pena de multa, no que toca às penas em espécie. Bom, a pena de multa, ela consiste no pagamento de dinheiro, né? É um dinheiro destinado ao fundo penitenciário. Esse dinheiro não vai para a vítima, esse dinheiro vai para um fundo do Estado. É uma sanção de caráter penal, portanto ela não é transferida aos herdeiros, aos sucessores do sujeito que cometeu o ilícito, nem mesmo dentro das forças da herança, certo? Vigora aqui com toda a força o princípio da intranscendência das penas. Bom, o sistema da pena de multa é o seguinte: é o sistema de dias-multa, né? Vão ser estabelecidos no mínimo 10 e no máximo 360 dias de pagamento de multa, e o parâmetro para fixação desse número de dias entre 10 e 360, o parâmetro vai ser tomado por meio das circunstâncias judiciais, que são analisadas no artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena, que nós vamos ver a seguir. O valor ele vai variar entre 1/30 do salário mínimo, podendo chegar até 5 vezes o salário mínimo vigente à data do fato criminoso. E o parâmetro para fixação do valor da multa vai ser a condição econômica do sujeito que praticou o crime. Então o sistema é de dias multa, né? O número de dias por conta das circunstâncias judiciais e o valor de cada dia multa, de cada dia que o sujeito vai ter que pagar a multa com base na sua condição econômica. Há um matiz específico na lei de drogas, né? Como é sabido, o crime de tráfico de drogas é um crime extremamente rentável, e é isso que atrai tantas pessoas para esse tipo de ilícito. Então a reprimenda aqui, a pena multa, tem um caráter dissuasório muito importante, um caráter repressivo também muito importante no que toca ao crime de tráfico de drogas. A pena de multa, no caso do crime de tráfico de drogas, vai ser entre 500 e 1.500 dias multa, quer dizer, muito maior do que o estabelecido como regra no Código Penal. E essa quantidade de dias multa, a depender da hipótese concreta, pode ser aumentada até o décuplo, certo? Então, por exemplo, como um caso, um grande traficante, como por exemplo aquele Abadia, que foi preso aqui no Brasil, que tinha milhões em dinheiro vivo, né, dentro de casa, morava em mansões e etc. Quer dizer, uma pena de 1.500 dias multa, ainda que seja 5 vezes o valor do salário mínimo, não vai fazer nem cócegas pro cara, né? Então o juiz pode aumentar isso aí até o décuplo, né? Sem prejuízo da pena de perdimento de bens e as outras penas aí que vão ter alguma repercussão pecuniária. Aqui estamos falando somente da sanção de multa, né? O pagamento vai se dar 10 dias após o trânsito em julgado da sentença, né? E é facultado ao juiz conceder ao sujeito o parcelamento dessa pena de multa, né? No caso da execução coercitiva, quer dizer, na hipótese do sujeito não pagar voluntariamente a pena de multa, ela vai ser considerada uma dívida de valor, né? Não vai ter, em tese vai perder ali o caráter penal, vai ser considerado como uma dívida de natureza civil, né? E vai ser executado pela Fazenda Pública, como se fosse uma dívida ativa, uma dívida tributária, uma multa de trânsito, né? Bom, agora vamos entrar na parte aqui um pouco mais enrolada aqui, que é a parte da aplicação da pena, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a pena deve ser proporcional ao mal cometido pelo sujeito, né? Essa é a primeira baliza que guia tanto o legislador na cominação da pena quanto o juiz na hora da aplicação. A pena deve ser necessária e suficiente tanto para a reprovação quanto para a prevenção do ilícito, certo?
E o magistrado, no momento de aplicar a pena, ele deve sempre se atentar ao princípio do non bis in idem. O que seria isso? É a não punição do sujeito duas vezes pelo mesmo fato. Por exemplo, um exemplo clássico é o seguinte: na primeira fase da dosimetria da pena, que nós vamos ver aqui, pode ser valorado como uma má circunstância judicial o fato do sujeito ser reincidente. Na segunda fase da dosimetria da pena, pode ser avaliada a reincidência do sujeito como uma circunstância agravante. Então, se o sujeito é reincidente, por conta de um único crime, você não pode pegar esse único crime, esse único fato, e valorar ele tanto na primeira fase quanto na segunda, porque você vai estar prejudicando o sujeito duas vezes. O grau de prejuízo para o sujeito, ele se exaure na valoração única. Um único fato deve ser submetido a uma única valoração. Se você for impuser duas valorações negativas, você está indo além do que o legislador estipulou para a punição por aquele fato, ou para o prejuízo por aquele determinado fato. Bom, o cálculo da pena é um cálculo trifásico. A pena, o magistrado passa por três fases no momento de estabelecer a pena para o condenado, o chamado momento da dosimetria. Na primeira fase ele vai examinar ali as circunstâncias do artigo 59. É importante anotar que a jurisprudência preconiza que essa motivação deve ser toda explícita, então ele deve fazer menção a cada um dos elementos que estão contidos ali, que são justamente a culpabilidade, que é a censurabilidade sobre o ato, os antecedentes, a teor da súmula 444 do STJ, os inquéritos policiais, ações penais em andamento não podem ser valoradas negativamente para fins de imputação de maus antecedentes ao sujeito. Então, para efeitos práticos, como a reincidência já vai ser valorada ali na segunda fase da dosimetria da pena, os antecedentes acabam sendo as condenações anteriores do sujeito que não se prestarem para efeito de reincidência. Quer dizer, ou é aquela condenação que já extrapolou os 5 anos de cumprimento da pena, que já houve a reabilitação, ou então o sujeito tem mais de uma condenação. Então, uma pode ser valorada a título de reincidência e a outra a título de maus antecedentes, sem bis in idem, porque aqui são dois fatos recebendo duas valorações distintas. Bom, antecedentes é a conduta social do sujeito, quer dizer, como ele se porta na sociedade, a personalidade do agente, que apenas uma nota aqui de passagem. Esses dois elementos, a conduta social e a personalidade do agente, são muito difíceis de ser mensurados pelo juiz. Na maioria das vezes o juiz se abstém de proferir qualquer juízo a respeito desses dois elementos. Na maioria das vezes o juiz vai estar tendo contato com o sujeito ali naquele momento da audiência, e nos autos geralmente vão ter fatos ali restritos àquela circunstância do crime. Não vai ser possível puxar um histórico de como o sujeito se porta e etc. Ou um laudo psiquiátrico feito com acuidade, que retrate ali, esquadrinha a personalidade do sujeito. Então, na maioria das vezes, esses dois quesitos não são valorados por uma impossibilidade material. Bom, em terceiro lugar, os motivos do crime, o que motivou o sujeito a praticar aquele delito. E as circunstâncias do crime. As circunstâncias do crime podem ser, por exemplo, o lugar em que o crime foi praticado, se o sujeito se valeu ali de um lugar ermo, em que ele sabia que a vítima, em que ninguém poderia socorrer, em que ele poderia obter uma vantagem ali, uma impunidade, o relacionamento do autor com a vítima, se eles tinham um relacionamento de confiança, e coisa e tal, se eram desconhecidos. E a atitude do sujeito na ação criminosa, se o cara foi violento, coisa e tal. As consequências do crime. Poxa, o cara matou um pai de família ali, a família vai ficar desamparada, os filhos vão crescer sem pai,
né? Não vão ter também uma fonte de renda, né? E o último elemento a ser valorado é o comportamento da vítima, né? E aqui, no caso de uma prova de concurso, né, você tem que tomar muito cuidado, né, para não imputar à vítima, né, a culpa pelo crime, né? O comportamento da vítima aqui vai ser valorado em benefício do criminoso muito excepcionalmente, né, naquelas situações em que realmente a vítima provocou e que foi uma coisa assintosa mesmo, né? Por exemplo, um crime de homicídio ou lesão corporal, que o outro camarada realmente incitou, né, o seu agressor, né? E a coisa por aí. Bom, na segunda fase vão ser só pesadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, que também estão dispostas ali na parte geral do Código Penal, salvo engano, nos artigos 61 e 65. Né? Depois vocês confiram aí. Apenas uma nota que eu esqueci de mencionar, né? O Código Penal não fala expressamente qual é o percentual a ser aumentado ali na primeira fase da dosimetria da pena por cada circunstância negativa. A jurisprudência tem mais ou menos um patamar ali entre um sexto a um oitavo, né? Costuma ser a média adotada pelos juízes. No caso das circunstâncias agravantes e atenuantes também. Sempre o aumento, né, de um sexto a um oitavo, ou então o decréscimo da pena de um sexto a um oitavo para cada circunstância agravante ou atenuante, a depender da hipótese. Bom, as circunstâncias agravantes em espécie, né? Primeira coisa é anotar que isso aqui é um rol taxativo, né, de circunstâncias agravantes. O juiz não pode ali, conforme o entendimento dele no caso, imputar uma circunstância agravante ao sujeito que o juiz concebeu ali, achou que aquilo ali devia ser apenado mais gravosamente. Não. Aqui na segunda fase ele não pode fazer isso, ele tem que se ater ao que está disposto, as agravantes tipificadas ali, descritas no Código Penal. Bom, a primeira delas é a reincidência, né? Os requisitos da reincidência são os seguintes: um crime anterior, certo? O trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática desse crime anterior, e aí a prática de um novo crime, né? Quando ele estiver sendo julgado por esse novo crime, aquele trânsito em julgado anterior à prática do novo crime é considerado uma reincidência, né? E aqui uma nota importante, que a contravenção, crime militar e o crime político não são levados em conta para fins de reincidência dos crimes comuns, certo? Segunda nota distintiva, há um período depuratório, chamado período depuratório, que é de 5 anos após a extinção da pena, né? Ou após o livramento condicional, ou após a suspensão condicional do processo, né? E depois, após esses 5 anos da extinção da pena, aquela condenação não pode mais ser valorada para fins de reincidência, né? Pode ser valorada para fins de maus antecedentes, mas não reincidência. Bom, as circunstâncias aqui concretas, né? Se o sujeito cometeu o crime por motivo fútil ou torpe, né? Motivo fútil seria aquele motivo insignificante, né? Um motivo completamente desproporcional, né, à agressão praticada pelo sujeito, né? O motivo torpe seria aquele motivo abjeto, um motivo vil, um motivo repugnante, né? Geralmente isso aqui está associado ao dinheiro, né? Um cara que mata por dinheiro, né? Coisa assim. Outra situação, quando o crime na verdade é praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade de um outro crime anterior, né? Por exemplo, aquele sujeito que comete um estupro, né? E para fugir das consequências desse estupro, né? Ele mata a vítima, né? Mata e enterra o corpo, coisa e tal. Esse crime aí de ocultação de cadáver, esse homicídio,
no momento da condenação, o juiz vai considerar uma circunstância agravante ele ter cometido o crime subsequente para ocultar ou para tentar garantir a impunidade, desculpe, do crime anterior, né? Outra circunstância agravante é a traição, a dificuldade de defesa, né? Aquele crime praticado na covardia ali, em que a vítima não teve a possibilidade de reagir, seja por uma surpresa ou por uma traição, ou uma questão inesperada, né? Quando é usado alguma espécie de meio cruel ou meio que traga perigo comum, por exemplo, o cara usou um explosivo ali, uma coisa que poderia ferir um número indeterminado de pessoas, né? Com abuso se prevalecendo ali das relações familiares, por exemplo. Essa é a hipótese clássica da Lei Maria da Penha, né? O cara que se vale ali da posição de marido, de arrimo de família, para poder agredir a esposa, né? Humilhar a esposa e coisa e tal, né? Quando é praticado com abuso de poder, né? Aqui as relações entre o particular e a administração pública, né? E os funcionários públicos, né? Quando é praticado contra cônjuge ascendente ou descendente, né? Quer dizer, ali, os pais, né? Os avós, ou os filhos, netos, né? Os irmãos, coisa e tal, né? A esposa ou o irmão, né? Quando é praticado contra criança, idoso, grávida ou enfermo, né? São pessoas aí vulneráveis, pessoas mais frágeis, né? E o sujeito tem uma conotação de covardia aí do sujeito, né? Quando o ofendido de qualquer forma estiver sob a proteção do agressor, né? Vamos supor ali você está cuidando você é tutor ali do sujeito, ou de qualquer maneira você é responsável pela proteção ali daquele sujeito e você, ao contrário, em vez de proteger, pratica um crime em desfavor dele, né? Numa situação de incêndio, ou calamidade ou desgraça particular do ofendido, né? Você está se prevalecendo ali de uma situação de calamidade em que a pessoa está vulnerável para praticar o crime, né? Ou na situação de embriaguez pré-ordenada, né? Aquela hipótese em que o camarada consome drogas ou se embriaga com bebida alcoólica para vamos dizer, para ganhar coragem, né? Para praticar o crime, né? No caso de concurso de pessoas, né? Em relação ao concurso de pessoas, nós já tivemos a aula a respeito de concurso de pessoas, eu me reporto a essa aula, né? Que é quando há mais de uma pessoa ali com unidade de desígnios, né, concorrendo ali para o delito, né, uma concorrência de vontades e de ações, né? No caso de concurso de pessoas, quando a pessoa promove ou dirige a atividade criminosa, quer dizer, aquele cabeça, né, aquele chefe da ação criminosa, ele vai ter a pena agravada aqui na segunda fase da dosimetria da pena. Aquele sujeito que coage, né, ou induz o outro a praticar o crime, mesma coisa. Aquele que vale-se de pessoa não punível, né, que está sob a sua autoridade, por exemplo, aquele sujeito que se vale de um menor ou se vale de alguém com deficiência mental para praticar o crime, sabendo que aquele sujeito é inimputável, que ele não vai responder criminalmente por aquilo que ele está fazendo. Quando o crime se dá mediante paga ou promessa de recompensa, né, aquele sujeito vai receber uma quantia em dinheiro ou qualquer tipo de vantagem ali para praticar o crime, né? Bom, agora passando às atenuantes em espécie, né? A primeira nota é que no que toca às atenuantes, o rol não é taxativo, né? Uma vez que há no artigo 66 uma chamada atenuante inominada, é uma atenuante atípica, né? Que aí fica a cargo do juiz, o juiz ali, em face das peculiaridades ali da hipótese que estiver à frente dele para ser julgada, ele pode concluir que há uma circunstância atenuante ali, há alguma coisa que diminui ali, que deve diminuir a reprimenda que recai sobre o cidadão, mas que ela não está expressamente prevista no Código Penal. Então o juiz pode se valer dessa circunstância, dessa atenuante inominada, né? Bom, as espécies aqui descritas no Código Penal é o sujeito ser menor de 21 anos na data do fato, né? Ou maior de 70 na data da sentença, né? Esse menor de 21 anos é chamada menoridade relativa,
né, e as razões dessa instituição aqui é porque considera-se que o sujeito ainda não está com a personalidade totalmente formada, né, uma espécie de uma gradação entre a inimputabilidade e a responsabilidade penal completa, né. Aqui o desconhecimento da lei, né, com uma circunstância atenuante. Isso aqui é uma questão extremamente problemática, né, que eu não vou entrar no momento aqui. Quando o sujeito pratica ação criminosa por um relevante valor moral ou social, relevante valor social é aquele que diz respeito à coletividade, né, o moral já diz respeito a mais uma questão interna do sujeito, né. Se o sujeito tiver evitado ou minorado as consequências do crime ou reparado o dano, né, após o recebimento da denúncia, né, que antes disso vai cair naquelas hipóteses que nós vimos ali de arrependimento posterior, arrependimento eficaz, coisa e tal. Se o sujeito cometeu o crime mediante uma coação resistível, né, houve uma coação, mas é que ele podia resistir. Se a coação foi irresistível, vai excluir a própria conduta e vai excluir o crime, como também nós já vimos. Se ele cometeu o crime em cumprimento de ordem, né? Aqui uma relação de direito público, né? Se ele cometeu o crime mediante por conta de violenta emoção em face de um ato injusto da vítima, né? Quer dizer, uma provocação ali, tal sujeito se inflamou por conta daquilo e logo na sequência, quer dizer, tomado por aquele sentimento, ele praticou o crime. Se houve a confissão espontânea, né, e aqui a jurisprudência entende o seguinte: se a confissão tenha ela sido proferida na fase de inquérito policial ou em juízo, tenha sido retratada ou não, se de qualquer maneira ela foi levada em conta no momento em que o juiz proferiu o decreto condenatório, essa confissão deve ser levada em conta para fins de atenuação da pena aqui na segunda fase, né. Se o sujeito cometeu o crime também por influência de multidão e ele não iniciou a confusão, vamos supor, no meio daqueles, vamos imaginar aqui esses protestos, né? E no meio do protesto começa ali um clima de violência e a pessoa é tomada por aquele espírito coletivo ali. Isso é uma circunstância atenuante desde que ele não tenha iniciado esse tumulto todo que se irradiou e formou esse espírito coletivo, né? Bom, as circunstâncias agravantes e atenuantes, há uma gradação, né? Há circunstâncias que são preponderantes, quer dizer, que vão aumentar mais ou diminuir mais a pena, ou que vão anular uma ou outra circunstância na hipótese de haver uma circunstância atenuante ou circunstância agravante. As preponderantes são sempre aquelas que digam respeito aos motivos determinantes do crime, à personalidade do agente, né? No caso ali, dentro da personalidade do agente estão embutidos os dados pessoais, né? Por exemplo, a menoridade relativa que a gente tratou, menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 anos na data da sentença, né? E a reincidência também é considerada um fator preponderante, né? Bom, uma nota importante é que essa dosimetria da pena, ela, mesmo no tribunal do júri, nós não vimos ainda, mas no tribunal do júri, a sentença quer dizer, o julgamento é feito por juízes leigos, né, um colegiado de juízes, mas a dosimetria da pena, né, é feita pelo juiz presidente, que é o juiz togado, né, um juiz de direito, né, quer dizer, os jurados ali eles decidem, né, pela existência ou não do crime, etc., ou a existência da causa de aumento de pena, que é um tipo derivado, né, mas a dosimetria aqui, as circunstâncias judiciais, as agravantes, coisa e tal, competem ao tribunal do júri, né. Na terceira fase da dosimetria da pena, que já chegando ao fim, vão ser sopesadas as causas de aumento e diminuição de pena, né, que podem estar na parte geral do código, mas geralmente estão na parte especial, ali dentro do próprio tipo penal que incrimina a conduta, né. E nessa terceira fase, né, há uma possibilidade de extrapolação do máximo da pena. Vamos supor que a pena máxima ali definida no tipo legal seja 20 anos, né, mas em função da incidência da causa de aumento de pena pode haver uma extrapolação desse máximo ou uma redução além do mínimo legal na hipótese de uma causa de diminuição de pena,
né? Essa extrapolação ela não é permitida nem na primeira nem na segunda fase da dosimetria da pena. Quer dizer, dentro dessas duas fases, o juiz vai ter que se ater aos limites ali do tipo, né, da pena combinada. Quer dizer, a pena combinada é o preceito secundário, onde está descrito ali pena tanto a tantos anos, né? Meus caros, era isso. Agora, como nota final aqui, cabe mencionar a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que trata sobre o uso de algemas, né? O uso de algemas passou a ser, em tese, uma excepcionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, né? Ele depende de alguns pressupostos fáticos, né? Os pressupostos fáticos são o seguinte: ou a resistência do sujeito que está sendo preso, ou o fundado receio de fuga, né? Ou o perigo à integridade física, seja do próprio sujeito que está sendo preso, ou seja a integridade das pessoas em volta, né? Seja até mesmo das autoridades policiais que estão efetuando a prisão, né? E mesmo presente esses pressupostos fáticos, né, o agente policial, o responsável pela prisão, vai ter que fazer uma justificação por escrito, explicitando esses motivos que justificaram o uso das algemas, né, sob pena de nulidade do ato e sob pena de responsabilidade pessoal do executor da prisão. Pode responder aí administrativamente, etc. Em tese, pode-se vislumbrar até um crime de constrangimento ilegal aqui. Isso em tese, né, meus caros? Bom, finalizamos aqui a parte das penas. Foram 3 aulas. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Lembrando que isso aqui foi apenas uma visão panorâmica, uma visão geral, sem entrar em muitos detalhes, né? Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos.